A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 16, lá no versículo 18, que fala assim: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. No versículo 19 fala assim: Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. No versículo 20: Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. O versículo 21. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. No versículo 22, fala assim: Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Irmãos, todo mundo conhece a história de Davi. Davi foi um grande rei, né? Era segundo o coração do Senhor. Ele era humilde. Apesar dele ter pecado, ter cometido adultério, ele pagou um preço muito alto por ele ter feito isso. Mas ele era um homem humilde. Ele colocava diante de Deus o sentimento puro, né? Ele passava para Deus o reconhecimento dos erros dele. Deus gosta muito disso em nós. Nós temos que reconhecer os nossos erros, né? Em vídeos passados eu já expliquei que quando Deus nos quebra é nesse sentido, né? Por que Deus quebra, né, o vaso na mão do oleiro? Deus quebra e refaz. Porque Deus requer de nós o reconhecimento dos nossos erros. Porque nós só nos libertamos disso a partir do momento que nós reconhecemos que nós estamos errados e que nós precisamos de mudança. Então, por isso que o processo na mão de Deus é muito doloroso. Mas o que Deus está querendo dizer para você nessa palavra? Que aquilo que é teu, irmãos, aquilo que Deus projetou para a tua vida, aquilo que Deus te deu, ninguém, nada, demônio do inferno, vizinha fofoqueira, sogra perseguidora, seja lá quem for, não toma de você. Aquilo que é teu, que Deus te deu, que Deus programou, é teu, acabou, ponto final. Quem dá a última palavra é o Senhor. Por que Deus pediu que eu gravasse? Porque tem pessoas aqui que estão apavoradas. Você está com medo de perder algo ou alguém. E Deus está falando para você: aquilo que eu coloquei na tua mão, que eu te dei, você não vai perder. Porque é teu. Irmãos, imagina Davi nessa situação toda. Com irmãos muito mais robustos, irmãos que estavam acostumados a guerrear, porque ele servia os irmãos na guerra. Ele ia lá levar queijo, ele ia levar mantimento. Ele queria participar da guerra, mas ele era discriminado pelos próprios irmãos, pela família, ele vivia isolado. Alguns estudos falam que ele era filho só do pai, ele não tinha a mãe, dos irmãos não era a mãe dele. Ele era um filho bastardo, né? Ele veio de um adultério. Então era um menino que ficava no campo apacentando as ovelhas dele, mas glorificando a Deus. Ele tinha um coração voltado para Deus. Olha a importância de termos o nosso coração voltado para o Senhor. Deus não poderia ter escolhido os outros que tinham mais estrutura típica e estava com um posicionamento, já sabia como guerrear para ser rei daquele povo. Mas Deus preferiu aquele simples que estava lá. Por quê? Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então ele pegou o pequenininho que estava lá, porque ele conhecia aquele coração ali. Aquele coração era voltado para Deus. Então ele ia obedecer ao Senhor. Deus não quer um coração rebelde. Coração rebelde não serve a Deus. Coração rebelde bate de frente com o Senhor. Coração rebelde não é humilde. Coração rebelde acha que ele é autossuficiente. Que tudo que ele põe a mão, ele resolve. Que tem que ser do jeito dele. Deus não gosta desse tipo de coração. Deus gosta daquele coração quebrantado. Daquele coração que sabe que errou.
daquele coração que quer conserto, daquele coração que não consegue viver sem Deus. Então é esse coração que Deus quer. E por mais que perseguissem Davi, por mais que humilhassem Davi, chegou um ponto aqui fala a palavra, né? Que Saul pede para o pai deixar Davi lá porque se agradou, teve graça dele. Mas o que acontece? Chega um determinado momento que Saul começa a ter inveja de Davi. E por que Saul tem inveja de Davi? Porque Davi era lindo? Não, Davi não era. Ele não era tudo isso. Mas Davi tinha unção. Por que as pessoas te perseguem e me perseguem? Por causa da nossa unção. Por causa daquilo que Deus nos dá. Que vem pela graça do Senhor, que é um favor imerecido. É a glória que Deus derrama na minha vida e na sua vida. Porque Deus usa você como um vaso de honra nessa terra e me usa como um vaso de honra. Incomoda quem está nas trevas. Então a pessoa que está nas trevas, ela fica extremamente incomodada. Então ela não se conforma com a tua vida com Deus. Ela tem inveja da tua unção, ela tem inveja do teu caminhar, ela tem inveja das tuas promessas. Por que nós não devemos entregar as nossas coroas, que é a promessa, as promessas que Deus tem na nossa vida para o outro? Porque a pessoa tem inveja da nossa promessa, ela não quer que você alcance, ela não quer que você viva aquilo. E Saul começou a ficar incomodado com o que Deus tinha para a vida de Davi. Aquilo começou a preocupar ele. Foi a hora que ele começou a perseguir Davi. Mas, irmãos, nem ele sendo perseguido por Saul, nem ele ter sido humilhado pelos irmãos, ter sido totalmente rejeitado, colocado num canto, aquilo não impediu que ele tomasse posse daquilo que era dele. E quando ele foi ungido a rei, que Samuel foi lá e ungiu, demorou um processo, ele teve um processo de crescimento espiritual com Deus, de amadurecimento com Deus, para ele poder ser rei. Então vamos ser um pouco mais humildes diante do Senhor? Passe pelo processo que você tem que passar para você ser rei e ser rainha lá na frente. Você não vai conseguir da maneira como você quer, você tem que passar pelo processo. E nós precisamos passar por esse processo com humildade, sabendo que o que Deus está preparando para nós e nos preparando para algo muito maior lá na frente. Porque como que você vai tomar posse de algo grande lá na frente se você não tem estrutura espiritual para isso? Mas Deus está falando para você na palavra que aquilo que é teu não tem ninguém que tome. Não tem levante do inferno. Não tem laço do passarinheiro. Não tem armadilha. Não tem correntes que venham arrancar aquilo que Deus te deu. A promessa é tua. A história foi escrita pela mão de Deus para você viver aquilo. É um projeto de Deus com você, para que o nome de Deus seja glorificado na tua história. Então você tem que tomar posse dessa palavra, caminhar que nem Davi caminhou, com paciência, vai tocando a tua harpa, vai glorificando a Deus, vai louvando. Irmãos, o louvor tem um poder enorme sobre o plano espiritual. Quando você louva o Senhor, pode ser um pedacinho do louvor. Tem louvor que às vezes eu não sei a letra inteira, um refrãozinho que eu canto, Deus já fica feliz. Isso tem um poder enorme diante do plano espiritual. Porque os demônios que estão dentro da tua casa, os demônios que estão no ambiente de trabalho, estão aonde você está, no trânsito. Eu não sei como que você é o seu trâmite no dia a dia, mas se você conseguir ouvir o louvor, os demônios que estão tentando te oprimir, que estão tentando te humilhar, que estão tentando colocar dardos inflamados em você, confundir os teus sentimentos, os teus pensamentos, fazendo com que você anule a tua fé, fazendo você acreditar que Deus não vai concluir o que Ele tem que concluir, quando você coloca o louvor, as notas musicais desse louvor, as palavras proferidas, tudo isso tem poder para expulsar os demônios. Eles afastam, eles não conseguem ficar no ambiente que está. Não conseguem. Eles ficam revoltados. Eles não conseguem chegar. Então o louvor, ele tem um poder enorme. Ele enche o coração de Deus. É um incenso suave que sobe às narinas do Senhor. Quando você está cantando, você está se libertando dos julgos. Você está se libertando de todos os dados inflamados, sentimentos negativos que Satanás coloca em você. Os demônios colocam em você. Você pode ver como que é libertador.
E aí você começa a louvar, a glorificar o nome de Deus. Enquanto isso, está tendo uma guerra no plano espiritual e Deus está matando todos os demônios, mandando um monte voltar para o inferno. Porque não vai mais ter acesso à tua vida, não vai ter acesso à pessoa que você está orando, não vai ter acesso à tua história, ao teu negócio. Porque você está glorificando a Deus naquele momento. Então você começa a ficar cheio de luz, ficar cheio da glória do Senhor, e aí os demônios não chegam em você. Então você precisa descansar em Deus, sabendo que tudo o que é teu, ninguém e nada neste mundo tira. Deus já determinou, ninguém fica com aquilo que é teu. Deus vai trazer de volta tudo o que é teu. Mas você precisa exercer tua fé. Confiar que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, que Ele é grande o suficiente para fazer. Do mesmo jeito que Ele levantou Davi, Ele está preparando você para levantar você. Você pensa que não? Você pensa que todas as noites que você chorou, o tempo que você passou orando, as campanhas que você fez, que vai ficar jogado no mar do esquecimento? Não vai não, irmãos. Deus é justo. Deus é um Deus de justiça. Deus, Ele se agrada, Ele conhece um coração voltado para Ele. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Então Deus está falando para você, continue, persista. Porque o que é teu e acabou, ninguém vai tomar. Para de ficar nesse desespero, andando de um lado para o outro, sem dormir, achando que você perdeu. Nossa, orei tanto, busquei tanto, tô cansada, não aguento mais. Calma. Satanás não vai ficar com aquilo que é teu. Você pode ter certeza absoluta. Eu falo por experiência própria, irmãos. Porque as pessoas que se posicionam, as pessoas que eu evangelizo, que faz o que Deus manda direitinho, Deus honra. E a pessoa tem vitória. Tem mulheres hoje que estão de posse já do casamento restaurado. Tem pessoas hoje que estão de posse dos seus negócios porque faliu e hoje já estão levantados. Estão firmes na rocha. Está prosperando. Tem pessoas que estavam no fundo do poço doente, acreditou na cura. Deus fez, se posicionou. Eu creio, eu tomo posse. Repreendeu a enfermidade. Porque tudo é fé. Se você tiver fé, você move montanha. Davi acreditou. Quando ele foi ungido, ele já acreditou dentro dele, antes dele ser rei, ele já tomou posse da promessa. Aí é que está o segredo. Antes de você receber, se Deus falou que vai fazer, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Deus não falou que você vai casar, então você vai casar. Deus não falou que você vai casar com a mesma pessoa que hoje você está separado dela, Deus vai fazer. Deus não falou que vai pegar os teus inimigos, os teus opressores, Deus vai fazer isso, vai fazer justiça. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Então toma posse da tua vitória. Descansa no Senhor. O que é teu, ninguém toma. A história de Davi é um exemplo claro disso. Ele foi ungido menino. Ele passou por um período, foi preparado, foi estruturado por Deus para que ele pudesse tomar posse. E ele foi um excelente rei. Um excelente rei. Então nós precisamos pegar isso como exemplo. Porque aquilo que é teu e aquilo que é meu, ninguém toma. É nosso e acabou. Deus assinou, foi Deus que deu, tá dado. Agora você tem que parar de desespero. Por quê? Porque entra o outro lado da história. Não foi Deus que prometeu? Então Ele é responsável por aquilo que Ele te prometeu. Por que você está desesperada, desesperada? Descansa em Cristo. Ele não falou que te deu, que é seu? Então Ele é responsável de tirar o que está lá na mão do teu inimigo e trazer de volta e colocar na tua mão. É Ele que vai fazer isso. Não é você que vai fazer. Então descansa em Deus, porque Deus é responsável por aquilo que Ele te prometeu. E Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Deus não é menino, irmãos. Deus não age como moleque. Moleque é demônio. Então, aprenda uma coisa. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E aquilo que é teu, ninguém toma. Toma posse dessa palavra, descansa em Cristo e aprenda a esperar no Senhor. Porque o que é teu e ninguém toma. No nome de Jesus.